pessoal, professora Márcia aqui com vocês. Eu sou professora de matemática e dou aula para os sextos anos. Hoje, nessa videoaula, nós vamos estudar o capítulo 5, Ângulos e Polígonos, do livro didático de vocês, volume 2. É um assunto muito legal, é um assunto de geometria, vocês vão gostar bastante. Eu dividi a videoaula em 3 partes. Parte 1, que nós vamos falar o início de ângulos até medidas. Parte 2, que nós vamos aprender a construir ângulos. E parte 3, posições relativas de retas. Vamos lá? Para iniciar o assunto, eu construí este catavento. Ele é um instrumento que serve para indicar a direção dos ventos. Este catavento aqui, ele tem 4 hélices. Observem que elas são coloridas de formas diferentes para que a gente possa observar alguns movimentos. Eu vou fixar a hélice lilás na parte superior, na vertical superior. E vou chamar essa posição de posição inicial. Agora eu vou girar o catavento. Conclusão, a hélice vai girar. Essa hélice que estava voltada lá para cima, ela vai para o lado. Quando ela vai para o lado, conforme indica o desenho, ela descreve uma região no plano, que está em azulzinho claro. Ele deu um giro de 1/4 de volta. Novamente, eu faço o catavento girar. E a hélice que estava do lado foi parar lá embaixo. Em relação à posição inicial, olha o que ela fez. Um giro de meia volta. Vejam a região no plano que ela coloriu ali para vocês. Observem. Agora eu faço o catavento girar novamente. E ele vai para o outro lado. Em relação à posição inicial, ele deu um giro de 3/4 de volta. E mais uma vez eu faço ele girar. E agora ele vai voltar lá para cima. Ele deu um giro de 1 volta. Esses giros descreveram regiões no plano. Cada uma dessas regiões representa um ângulo. E esses ângulos foram em relação aos giros do catavento. Agora, considerem uma tesoura fechada. A hora que eu abro essa tesoura, observem que na abertura, ela delimitou uma região no plano ali. Aquela região no plano também dá ideia de ângulo. É um ângulo por abertura, uma das ideias. Observem o skate. E eu piso no skate, o que acontece com ele? Ele inclina. Vejam a região que se abre no plano. É o ângulo de inclinação que eu fiz. A trajetória descrita pelo catavento, a região no plano descrita pelo catavento, pela abertura da tesoura, a região no plano, pela inclinação do skate. Cada uma dessas regiões nos dá a ideia de ângulos. Mas vamos agora nos fixar na ideia de inclinação do skate. Vejam lá, observem. Nós temos 2 regiões delimitadas ali. Uma que está interna, do piso até a inclinação, e outra que está externa. Essas 2 regiões são ângulos. Nós costumamos marcar com arcos os ângulos. Mas, quando não tiver o arco, quer dizer que é o menor, porque geralmente não, nós sempre temos 2 ângulos, um interno e o outro que está externo. Porém, quando não marcarmos o arco, significa que nós estamos indicando o menor dos ângulos. Então, ângulo é a região do plano delimitada por 2 semirretas de mesma origem. Elementos e nomenclatura. Considerem este ângulo. O que é ângulo mesmo? Ângulo é a região do plano delimitada por 2 semirretas de mesma origem, certo?
Então, aqui eu tenho duas semirretas e tenho uma origem, que é o pontinho inicial. Esse ângulo, ele dividiu o plano em duas partes, que não são iguais. Uma região é menor e a outra maior. Quando eu não coloco o arco, vale a menor. E quando eu coloco, eu indico qual eu quero. Nesse caso, eu coloquei, olha lá. Marquei também os pontos A, O e B. Por que eu marquei? Para nomear esse ângulo. Eu posso nomear escrevendo os pontos A, O, B e colocando um acento circunflexo sobre a origem, sobre o ponto de origem. Posso trocar a ordem também, B, O, A. Ou simplesmente escrever O, ou simplesmente escrever A. Como elementos, eu tenho dois lados, que são as semirretas, OA e OB. Olha lá, um lado e o outro lado. E tenho aquele pontinho inicial, que é o vértice, que é o meu ponto O. Esses são os elementos e a forma de a gente dar nome aos ângulos. Medida de um ângulo. Para medir ângulos, usamos um processo criado pelas civilizações babilônicas, que consiste na divisão do círculo em 360 partes iguais. Considerem que este círculo que eu coloquei aí, que ele está dividido em 360 partes iguais. Cada uma dessas partes nós vamos chamar de um grau. Então, o grau é a unidade de medida e o símbolo está ali, ó, o símbolo de grau. Lemos um grau. Aqui eu marquei um outro ângulo. Quanto vocês acham que tem neste ângulo? 10 graus. Vamos relembrar aqui meu catavento, a trajetória descrita por ele? Eu gostei tanto dele. Então, vamos lá. Considere a posição inicial novamente, com a hélice voltada para cima, a roxinha. Então, chamei de posição inicial. Quando ele faz um giro completo, giro de uma volta, nós dizemos que, então, esse giro que ele deu mede 360 graus. Novamente, posição inicial do catavento. E ele vai dar um giro de... Olha lá, estava em cima a hélice, foi para lá embaixo. De meia volta. Quando ele fizer isso, ele girou a metade de uma volta completa. Se uma volta completa tem 360 graus, a metade de 360 graus, 180 graus. Nós dizemos que é um ângulo raso. Novamente, considerem posição inicial, sempre em relação à posição inicial. E ele gira 1/4 de volta. Esse é um ângulo bem importante para a geometria e para a matemática. 1/4 de volta é a quarta parte do 360 graus. Então, se você pegar o 360 graus e dividir por 4, você tem um ângulo de 90 graus. Este é chamado de ângulo reto. E ele é tão importante, que ele tem até um símbolo especial. Olha o símbolo especial. Ele é representado por um quadradinho e um pontinho no meio. Há vários instrumentos para medir ângulos, mas um dos mais utilizados é o transferidor. Ele pode ser no formato de um círculo, dividido em 360 partes iguais, ou de um semicírculo, dividido em 180 partes iguais. Observem dois modelos de 180 graus. Um transparente, que tem até uma reguinha, eu indico muito esse daqui. Ele tem até uma reguinha acoplada ali embaixo, ó. E este outro. Normalmente, há duas escalas nos transferidores, uma interna e outra externa, que possibilitam medir ângulos voltados para a direita ou para a esquerda, ou da esquerda para a direita. Vamos lá medir, então? Bora medir um ângulo, então? Que tal da abertura da tesoura? Quantos graus vocês acham que tem aí? É bom a gente sempre trabalhar com a ideia de estimativa. Eu acho que deve ter uns 40, 50 graus. O que vocês acham? Pensa aí. Vamos ver se vocês acertam.
Eu vou retirar esse ângulo um pouquinho para o lado, só para colocar o transferidor em cima e ficar mais visível, porque é assim que a gente mede. Para medir, a gente pode usar tanto a escala que está fora quanto a que está dentro. Mas é interessante começar do zero para a gente não errar. A posição em que o transferidor vai ser colocado, ela é bem importante. Vejam que eu girei um pouquinho o transferidor. Ele não precisa ser colocado na horizontal. Eu fiz de propósito isso, porque eu já vi muita gente achando que o transferidor sempre vai ser colocado na horizontal. Não é verdade. Você pode girar o transferidor conforme você queira. Bom, observem que bem aqui no centro tem uma marquinha. Essa linha aqui de baixo a gente chama de linha de fé. Essa linha tem que ficar com um dos lados do ângulo. Vejam lá como eu coloquei. E aí, eu vou usar a escala interna. Estão vendo o 0 grau ali, ó? Estão vendo? Agora eu vou medir. Olhem lá, 10, 20, 30, 40. Entre o 40 e o 50, o 45. 45 graus. Quem falou 45? Acertou! Eu não falei 45, mas a minha estimativa não foi tão ruim. Lembram do ângulo do skate? Olha lá, a inclinação dele. Lembram disso? Quantos graus vocês acham que tem aí? Puxa, eu acho que deve ter 45 agora. Porque aquele lá era bem parecido com esse. Ou será que não? Será que esse é um pouco maior? Que estimativa vocês têm? Para medir ângulos, podemos usar a escala externa. É o que eu vou fazer agora. Olha lá. Como ele está voltado para o outro lado, eu vou usar a escala que está do lado externo, mais para fora. Vejam que o meu 0 grau está lá. Ó. Quantos graus que tem, então? Eu não acredito. 10, 20, 30, 40 graus. Olha lá o 0 grau. 40 graus. Esse ângulo é menor que o ângulo de abertura da tesoura. E não parece, né, gente? Vamos medir outros ângulos? Olhem este daqui. Qual é a estimativa para este ângulo? Esse é bem maior, né? Eu acho que esse é um 100 e alguma coisa, 110. O que vocês acham? Estimem aí, pense. Coloco o transferidor, daquela maneira, posiciono bem certinho. Vou usar, neste caso, olha lá onde está o 0, a escala externa. E qual vai ser a leitura que eu tenho? Olha lá, 120 graus. Quem acertou? Este outro ângulo aqui, vocês já conseguem estimar? A estimativa está ficando boa ou ruim? Vejam lá, quanto vocês acham? Eu nem vou falar nada dessa vez. Vamos medir? Coloca o transferidor nele. Obviamente que você vai inclinar o transferidor. Escala de dentro ou escala de fora? Escala de dentro, olha lá o 0. Quantos graus? 50 graus. Muito bem! Agora é a sua vez. Com o seu transferidor, meça os ângulos indicados nas imagens com pessoas praticando esportes da página 27 do livro didático, volume 2. Lembre-se de quando os lados dos ângulos forem pequenos, você pode pegar a régua, pega aquela réguinha acoplada ou outra régua e prolongar esses lados, fica mais fácil de visualizar. A correção estará no início da videoaula 2. Até lá, pessoal! Agora, nós vamos partir para a construção de ângulos. Muito importante. Acompanhem como construir um ângulo de 60 graus. Comece marcando o ponto A, vértice do ângulo, e a partir deste ponto construa um dos lados. Tá lá, ó. Estão acompanhando? Para isso, trace o segmento de reta AB. Então, está lá, AB.
Lembrando que não precisa ser necessariamente a semirreta, porque dentro de cada semirreta há inúmeros segmentos. Então, se eu fizer o segmento ele está dentro de uma semirreta. Então, ele também vai ser um dos lados do ângulo. Agora, vamos dar continuidade à nossa construção do ângulo de 60 graus. O que já temos? Nós temos o ponto inicial A. E por ele fizemos um segmento de reta AB. Lembrando, todo segmento está contido numa semirreta. Então, se eu fizesse a semirreta AB, o AB segmento estaria contido nela. Dando continuidade, pegue o seu transferidor. Esse transferidor agora você deverá fazer coincidir, coloque em cima do segmento de reta AB traçado, de forma que o centro do transferidor esteja no ponto A e a linha de fé coincida com o segmento AB. Assim, ó. Vejam lá o ponto zero. Qual escala? O ponto inicial, né? Zero. Qual a escala que eu vou utilizar? A escala externa ou a escala interna? Se o zero está na interna, eu vou a partir dele. Então, agora eu vou localizar onde está os 60 graus e vou marcar um pontinho. Olha lá, marquei. E também posso marcar esse pontinho lá na parte de cima, porque representa a mesma medida. Só que não seriam 120 graus, seriam 60 graus. E assim eu dou agora continuidade. Última etapa da construção do nosso ângulo. Lembrem, o que a gente já tem? A gente já construiu a partir do ponto inicial, um dos lados, o AB, marcamos um outro ponto, que é exatamente onde está os 60 graus. Eu retiro o transferidor, pego uma régua, ou pego até aquele transferidor que tem a reguinha acoplada, pode ser aquela. Pego uma régua e vou ligar o ponto A ao ponto P. Com isso, fazendo o nosso novo segmento, que é o outro lado do ângulo. Tá pronto o ângulo de 60 graus. Se eu não marco o arco, ele é o menor. Agora é a sua vez. Pegue seu livro didático na página 28. Lá tem uma porção de ângulos para você construir. Pegue seu caderno, régua, lápis, borracha. Lembre-se, desenho sempre feito a lápis, nunca a caneta. Lápis bem apontado, inclusive. Mas, de qualquer maneira, eu ainda vou construir com vocês o item A. O item A é o ângulo AOB de 40 graus. Para construí-lo, a gente começa com um pontinho, lembram? Que é o vértice do ângulo, então é o ponto O. Traço um segmento e marco mais um pontinho, o ponto A, certo? Coloco o transferidor, fazendo coincidir a linha de fé com o lado do ângulo, que vai ser justamente esse aí, que eu acabei de traçar. Também faço coincidir o centro do transferidor ao vértice do ângulo. E aí marco lá, procuro o que eu quero. Eu quero 40 graus, um ângulo de 40 graus. Ele vai estar na escala de dentro ou na escala de fora? Na escala de dentro, neste caso, porque olha onde está o meu zero. Então, marco o pontinho, que posso marcar lá fora também, ó. Aí, eu traço o meu segmento. E marquei o ponto B lá, ó. Ok? Entenderam? Então, bora trabalhar. De acordo com a medida da abertura, nós podemos classificar os ângulos em nulo, se ele for exatamente de 0 grau. Agora, se ele tiver entre 0, então o 0 é nulo. Se ele for um pouquinho maior que 0, podendo chegar até 90, mas não pode ser 90. Então, se ele estiver entre 0 e 90 graus, ele é um ângulo agudo. Agora, se ele tiver exatamente 90 graus, ele é um ângulo reto. Tem até o símbolozinho lá, ó, de tão importante que é. Receber um símbolo próprio. Se ele for maior que 90 graus e menor que 180, ele é um ângulo obtuso. E se ele tiver exatamente 180 graus, ele é um ângulo raso.
Se ele for um ângulo de uma volta completa, nós costumamos chamar de ângulo pleno. Ângulos na malha quadriculada. O que tem de especial isso? A partir de agora vocês vão ver muito. A malha quadriculada ela tem uma característica, uma propriedade. O que ela faz? Quando os ângulos estiverem construídos em malha quadriculada, não precisamos usar o transferidor para medir. Podemos usar uma característica, uma propriedade do quadriculado. Observe estes ângulos. A malha quadriculada é feita por quadrados. Não importa o tamanho do quadrado, né? Se é um quadrado grande ou um quadrado pequeno. Qual é a característica do quadrado? Ele tem os 4 lados de mesma medida e os ângulos de mesma abertura. Então, vamos medir aqui, ó, quantos graus tem cada ângulo do quadrado. Olha lá, ó. Conseguem ver? Cada ângulo do quadrado tem 90 graus. Então, isso quer dizer o quê? Quando pega uma lateral ali, ó, um lado e outro lado do quadrado, você tem 90 graus. Então, obviamente, o ângulo AOB é de 90 graus. Agora, se você pegar esse quadrado e dividir pela diagonal, assim, ó, tá aqui. Dividir, peguei a metade, ó, a metade de 90 graus. Tá bem no meio, ó, dividi em 2 partes iguais. Quantos graus tem aqui? Eu preciso pegar o transferidor para medir? Qual é a metade de 90 graus? 45. E o que acontece quando você tem 2 de 45? 2 partes de 45 graus? 90 graus. Então, esses dois ângulos, o AOB e o COD, têm 90 graus. E estes ângulos que vêm em seguida são de 45, porque pegam justamente a metade de 90 graus. Observem que o tamanho dos lados, a medida dos lados, não interfere na abertura do ângulo. Então, não importa se o lado é grande, se os lados são iguais, se não são. O que importa é a abertura, o giro. Lembram aquelas ideias iniciais lá de ângulo? Considere agora os ângulos JOK e MON desenhados sobre uma malha quadriculada. Olha lá. Qual a medida desses ângulos? Vamos ver? Vamos marcar lá? Olha, aqui você tem um quadradinho, então, entre seus lados, você consegue 90 graus. E você tem um outro que você pega a metade dele. Então, quanto que dá 90 com 45? 135. Será que esse aqui também tem a mesma coisa? Um quadradinho e 45. Então, 90 com 45, 135 graus. Ângulos que têm a mesma medida, eles são denominados de ângulos congruentes. Então, esses dois ângulos aqui, o JOK e o MON, são congruentes. Agora eu vou desafiar vocês. Qual a medida deste ângulo? Quantos graus ele tem? Acertou quem disse? Quanto? 225 graus. Por quê? Seria 90 mais 90, que dá 180, e mais o 45. Então, 225 graus. Muito bem! Considerem uma folha de papel sobre uma mesa. E ela sendo prolongada em todas as direções. Isso nos dá a ideia de plano. A sua superfície nos dá a ideia de um plano. Imaginem agora se dobrarmos esta folha. Abrindo em seguida, fazendo uma linha e prolongando-a indefinidamente. Temos o quê? Uma reta. Fazendo mais uma dobra na minha folha e depois abrindo essa folha, eu fico com 2 vincos bem marcados. Se eu pegar a régua e fizer 2 retas, essas retas elas vão se tocar em um ponto. Eu vou chamar de reta M e reta Z. Elas vão se tocar no ponto P.
Quando isso ocorrer, quando duas retas estiverem no mesmo plano, lembram que eu estou usando a superfície da folha como plano? Então, duas retas, quando elas estão no mesmo plano e elas têm um ponto em comum, elas são chamadas de retas concorrentes. Outra folhinha, mais duas dobras. Abro a folhinha depois das duas dobras e o que eu vejo? Dois vincos bem marcados, como no slide anterior. Vou traçar as retas sobre esses vincos. Reta T, reta S. E elas se encontram no ponto P. Então, elas são concorrentes. Só que elas são concorrentes que têm algo de especial. Se eu pegar o meu transferidor e for até ali e medir o ângulo formado entre essas retas, eu vou verificar que são ângulos de 90 graus. Então, quando isso ocorrer, essas retas concorrentes, elas recebem um nome. Elas são chamadas de perpendiculares. E elas estão no mesmo plano, que é o plano da folhinha de papel, da superfície da folhinha de papel. Então, duas retas concorrentes que estão no mesmo plano e que formam ângulos de 90 graus, ângulos retos, elas são denominadas de retas perpendiculares. Nesta folha azul foram feitas duas dobras. Observe. É como se eu fosse fazer um folder. Traço as retas sobre os vincos marcados, reta S e reta R. Se eu prolongar essas retas, elas não vão se tocar, elas não têm ponto comum. Então, retas que estão no mesmo plano, plano da superfície do papel ali, por exemplo, e não têm ponto comum, elas são chamadas de retas paralelas. Eu trouxe um exemplo aqui de utilização das ideias de posições relativas entre retas. Na construção de um pergolado. Pergolado é essa estrutura de madeira. Ela tem vigas e colunas. As vigas sempre estão na horizontal e colunas na vertical. Há vigas que são colocadas de formas paralelas umas das outras. Vejam lá. E há também uma viga de sustentação, na verdade duas de sustentação, que estão colocadas de forma contrária às paralelas. Então, essas são concorrentes. As colunas com a viga de sustentação, elas formam ângulos de 90 graus. Portanto, elas são concorrentes também, que são perpendiculares. Gostaram do exemplo? Atividades. Agora é com você. Use todos os conhecimentos que você adquiriu nessa videoaula e resolva as atividades de 1 a 6 das páginas 34 e 35 do livro didático e as atividades de 1 a 15 das páginas 20 e 23 do livro de atividades. Hashtag mãos à obra! Gente, até a próxima! Foi um prazer estar com vocês. Tchau!